Sejam bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico. Vamos falar sobre missão e realização profissional. Confesso para vocês que fazer o diálogo, esse horário aqui para mim, vocês vão sempre me pegar meio arrebatada, sabe? Eu fico muito emocionada de manhã fazendo as minhas preces, minhas orações, e abrir a sala e receber vocês é receber nessa energia que eu inicio amanhã. Então, e o assunto de hoje, especialmente, é um assunto que move muitas pessoas, um questionamento muito grande, uma dúvida, né? O que que eu vim fazer nesse mundo? Eu não sei, eu não me encontro. Então, falar disso é falar de algo muito profundo. Então, para falarmos disso, e talvez eu não traga novidade para muitas de vocês, talvez traga novidades para algumas, algo que faça um movimento aí dentro, mas o mais importante é a gente se colocar aqui logo desde esse início, sabendo, no mínimo, de quem vocês são filhas, sabe? De um Deus maior, de um Deus poderoso que te ofertou a vida. Se você não consegue fazer isso ainda, o que eu vou falar não vai fazer sentido nenhum. Então, esse meu servir, ele nasce de uma conexão muito grande antes de qualquer coisa com Deus, de uma entrega muito grande a esse lugar que é meu, de filha dele, e o do quanto eu me coloco a serviço e sou obediente a ele. Então, se isso ainda é estranho para você, talvez você não goste de muitas coisas que eu vá dizer. Mas se isso já é familiar para você, eu acredito que algo possa chegar no seu coração, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Hoje não estou acompanhada, hoje o nosso diálogo é entre a gente. Hoje o Daniel não poderá estar aqui com a gente, mas deixou um abraço para vocês. Já faz falta, já estou ficando acostumada aqui. Eu acredito que vocês também, né? Ele sempre traz algo importante até para equilibrar e ter essa energia diferente, mas nós vamos seguir da mesma maneira, abrindo espaço para que vocês possam compartilhar e tirar dúvidas e mergulhar nessa reflexão. Faz sentido esse assunto? Quem é que se sentiu movida por esse assunto? Quem é que se sentiu tocada por essa questão? A Rose tá ali, já levantou a mãozinha, né? As Roses, a Alexandra também. É algo que ainda te visita? É algo que você já conseguiu entender um caminho ou é algo que ainda te tumultua? Eu só quero ouvir um pouquinho esse início, vocês, para a gente poder começar. Então, quem é que ainda sente essa dúvida de forma muito profunda, né? E quiser falar aqui um pouquinho, eu vou ouvi-las, tá? Eu acho que é muito importante. Então, a Denise já levantou a mão também. Quem quer começar? Ativa o microfone, a Rose já está com o microfone ativado. Oi, Rose. Então vamos juntas refletir sobre esse assunto tão poderoso, tão grandioso, né? E falar sobre missão, falar sobre realização profissional, é falar sobre uma grandeza, que existe em cada uma de nós, né? E esse assunto ele chegou para mim. Muitas coisas chegam para mim assim, ó. Eu não, de verdade, eu não tenho um cronograma de assuntos para falar com vocês. Eu vou deixando que eles cheguem, tá? E ele chegou para mim com uma frase que me intrigava até que eu a entendesse. Quando eu fiz a minha primeira formação, eu ouvi a seguinte frase: que a sua missão individual, ela só se realiza, só se concretiza depois que você realizou e concretizou a sua missão no seu sistema familiar. Eu vou repetir. A sua missão individual só se realiza depois que você concretizar a sua missão no seu sistema familiar. E assim, essa frase, ela me tirou do eixo. Eu falei, como? O que que isso significa? Então eu tô
eu tô frita, né, gente? Porque o que que é realizar a missão no sistema familiar? Pelo amor de Deus! Então eu nunca vou encontrar, eu nunca vou sentir a satisfação, eu nunca vou ser próspera, abundante. Me explica melhor. E na época eu não tive a explicação, né? Eu não encontrei essa explicação. Então ela veio de um processo muito profundo de entender quem eu sou, quem eu era, o que eu gostava. Então fiquem com essa frase porque ela vai nos direcionar. É por isso que a gente está aqui, tá? Então ela chegou para mim e hoje, com a clareza que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu pude constatar que ela é real. Antes, para mim, ela não era. Antes, para mim, ela era um absurdo. Hoje, para mim, ela é real. Então, é com base nela que a gente vai olhar para a nossa vida. Então, se você se pergunta o que que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? O que que eu preciso fazer? Qual é o meu caminho? Como isso vai acontecer? A gente precisa entender que a realização profissional ela está intimamente ligada com a nossa missão individual de ser humano, independente da família, assim, é um movimento individual. É o nosso movimento. Mas para que a gente saiba quem a gente é, além da nossa família, a gente precisa primeiro ter certeza absoluta do nosso lugar na família. E isso vocês já sabem, a gente está falando disso o tempo todo, vocês já sabem sobre as leis, a maioria de vocês já é constelador, terapeuta, já usa, vocês já sabem disso. E por que que a gente então não faz a lição de casa? Por que será então que a gente ainda não assumiu verdadeiramente o nosso lugar dentro da nossa família? E qual é o nosso primeiro lugar dentro da família? É o de filhas. Mais uma vez, não é novidade. Primeiro lugar, eu recebo a vida através dos meus pais, o lugar é filha. Muito bem. Se eu primeiro preciso realizar a minha missão no sistema familiar, eu preciso entender que missão é essa. Porque antes a gente sabe que na natureza não existe atropelo. Uma etapa, ela não é, a gente não pula etapas dentro do processo natural da vida. E assim com nós, especialmente falando das nossas questões mais íntimas, não existe a possibilidade de pularmos etapas. Então a gente precisa entender que existe uma ordem para que cada coisa aconteça. Vocês podem não concordar e sair daqui intrigadas, como eu fiquei por um bom tempo, mas eu não posso deixar de entregar o que para mim hoje é real, tá? E eu falo isso para vocês porque eu fiz uma linha do tempo, ela não está finalizada ainda. Uma linha do tempo da minha vida, linkando as coisas que eu passei, né, as situações que eu vivenciei com as realizações que eu tive. Eu fui fazendo esse processo e entendendo que cada dor que eu vivenciei, que me convocou a assumir o meu lugar, imediatamente depois uma porta se abria. Então, sempre depois de um convite que muitas vezes é feito para nós através de uma dor, porque senão a gente não se mexe. Depois desse convite que a dor nos apresenta, se você aproveitar o convite, ouvir o convite e entender o pedido que ele está fazendo para você, e você se alinhar com o seu lugar e com o lugar das pessoas, uma porta se escancara à sua frente. E foi a partir disso que eu comecei a entender a realidade dessa frase. Então vamos lá, por partes. O que é a missão no sistema familiar? Vamos ter clareza sobre isso. Então, se eu preciso primeiro realizar a missão no meu sistema familiar, o que que é isso? Então, eu preciso salvar a minha família, eu preciso consertar o que está errado. Então,
eu tô dependendo de outras pessoas, eu dependo que as pessoas melhorem, eu dependo que elas também saibam o que eu também já sei. É óbvio que não. É óbvio que não, porque a nossa evolução ela é individual. Nós ganhamos a oportunidade de nascer numa família para que juntos, através das relações, a gente lapide os sentimentos. Através da convivência, a gente percebe quem a gente é. Mas a missão familiar não é você salvar a sua família, não é um dever moral em relação às pessoas, mas é um movimento de reconciliação. Enquanto você ainda carregar qualquer sentimento que te tire do lugar, você não vai se encontrar. Pensa o seguinte: ninguém encontra fora de casa o que está dentro. Se você perdeu uma caneta aí na sua casa, você só vai encontrar a caneta que você perdeu na sua casa. E a gente está buscando fora. E aí a gente se distrai e esquece de fazer a lição dentro de casa. A constelação ela é um caminho para isso. É um caminho que nos mostra o que que acontece quando a gente está fora do nosso lugar. Quando, em vez de ser filha, a minha atitude me coloca maior que a minha mãe, me coloca maior que o meu pai. O impacto que isso tem na minha vida é muito prejudicial, é muito negativo. Começa com uma insatisfação. Começa com frustrações, começa com relacionamentos que não fluem e principalmente com trabalho. A gente vai dar ruim no trabalho o tempo todo. Por quê? Porque o trabalho, gente, é a expressão da nossa alma. O trabalho não é você ter um salário para pagar as suas contas. O trabalho é a forma que você entrega para o mundo o que você recebeu. E se você não recebeu, se você sente que você não recebeu dentro da sua casa, dentro da sua família, o que que você vai entregar lá fora? Você não tem o que entregar. Então, quando eu conheci a constelação, eu só vou pôr o carregador aqui, só um minutinho que eu esqueci, tá? Não, daqui a pouco o note. Peraí, gente. Quando eu conheci a constelação, eu entendi que a consciência que ela traz para nós, para mim, ela fez o seguinte: ela pegou aquilo que eu acreditava como a fé que eu sempre tive e falou: sabe isso aqui que Jesus falou? Faz desse jeito. É como se me desse um roteiro, né? Então eu aprendi que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Isso é o que eu aprendi, é o que eu acredito, tá? E a minha reflexão é com base nisso. Se a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas, todas as vezes que eu questiono por que que eu tô nessa família, por que que eu tenho que passar por isso, por que isso está acontecendo justamente comigo, eu questiono Deus. E no meu questionamento com Deus, eu não dou o próximo passo. Porque se o primeiro é amar a Deus é o quê? Deus, eu sei que o que você está fazendo para mim é o melhor. Ele não está errando na conta, ele não te colocou no lugar errado, na família errada, na situação errada. Então a gente começa a voltar para o essencial que muitas vezes a gente se distanciou. Então, se o primeiro passo é amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso entender que a família que eu estou é a família certa, ao preço que me custa. E que aquilo que não está resolvido, eu preciso resolver. Não tem escapatória. É desafiante? Pode ser, mas se você se conectar com essa fé, que pelo menos é o que me ajuda, tá? É o que me ajuda, gente. É como a música que estava aqui no início. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Para mim não tem outro caminho.
Não tem teoria, não tem PNL, não tem constelação, Teta Healing, barra de Axis, o que quer que seja que te salve se você se desconectar da fonte. Então, quando você encontra descanso nessa compreensão de que existe uma sabedoria, embora eu possa não entender, embora eu possa não saber o que ele quer me trazer com essa situação e com essa dor, eu começo a assumir o meu lugar de responsabilidade dentro da minha família. Isso facilita a minha conexão com a minha mãe, isso facilita a minha conexão com meu pai, isso me coloca no lugar de isso aqui não é meu, olha só, eu não quero carregar isso aqui eu não preciso, e aí eu posso agradecer e me despedir. Então, a primeira tarefa dentro da nossa missão familiar é o quê? Reconhecermos o nosso lugar de filho, que vocês já sabem sobre isso. E para reconhecer o lugar de filho, eu preciso aceitar quem me deu a vida. Quem me deu a vida? Meu pai e minha mãe. Porque se é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu preciso voltar nesse ensinamento todos os dias, gente. Porque hoje a gente faz o quê? A gente justifica o tempo todo a nossa falta de amor por alguém com base no que as pessoas fazem. E ele não falou para amar ao próximo como a si mesmo, se o próximo te amar. Se ele fizer o bem para você, se ele olhar nos seus olhos e reconhecer o seu lugar, ele falou para amar. A gente não está fazendo isso. E aí eu quero me realizar profissionalmente. Aí eu quero ter dinheiro, eu quero ser reconhecido, eu quero ter sucesso. Você não vai ser, eu sinto muito. Eu sinto muito. Tudo começa dentro de casa. Por que que eu dou aula há 10 anos sobre isso? Porque é isso que me tirou do lugar que eu estava. Foi aí que eu comecei a sair daquele lugar de que tá tudo uma droga, as coisas não dão certo, as pessoas são más, as pessoas são injustas, o mundo é cruel. Você sai desse lugar e começa a assumir o seu lugar, e a sua insatisfação começa a ser o combustível que vai te levar para outro lugar. A nossa insatisfação é bem-vinda. A nossa insatisfação comunica que a gente não quer mais aquilo daquele jeito. E não querer aquilo daquele jeito não significa que aquilo agora virou um pesadelo e tudo ruim. Não. Para eu não ficar mais no lugar onde não me faz bem, eu preciso sair com gratidão. Se eu não encerro ciclos com o coração grato, eu não abro portas. E aí a gente fica, às vezes, mudando de lugar, pensando que o erro foi o curso que a gente fez, a faculdade que a gente não fez, ou o sonho que a gente não realizou, e a gente esqueceu que tem algo antes, muito antes disso, que é a gente não esquecer de quem somos. A nosso diálogo da semana passada foi sobre isso. Quem é você? Porque se você não sabe quem é você, você não vai saber nunca o que você veio fazer. Então, uma coisa, ela tá junto com a outra. Aqui, eu não vou dar um passo a passo de como você cuidar da sua carreira. O que eu vou falar é que para você se realizar profissionalmente, você tem que aprender a amar. É isso que acontece. Então, o que é a nossa missão no sistema familiar? É nos reconciliarmos com aquilo que ainda nos machuca, com aquilo que ainda a gente sente que nos prejudica. É dar lugar àquilo que não foi bom, mas você reconhece que é um fato, que existe, que é real. E aí o que acontece? Eu começo a tomar o que é meu, me apropriar da minha vida. E naturalmente, quando eu me aproprio da minha vida, eu vou me liberar dos padrões. Porque eu não quero mais acreditar que ter dinheiro é ruim, eu não quero mais acreditar que as mulheres não nasceram para serem bem-sucedidas, que o único caminho da mulher é cuidar da família. Não, eu quero realizar sonhos. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou curando esses padrões dentro de mim, os padrões limitantes, essas crenças que me aprisionam. Eu faço isso com gratidão.
Toda pessoa que quer tirar isso, sabe? Quando fala assim, Deus me livre ser como meu pai, Deus me livre ser como minha mãe, eu não gosto, eu não quero ser como eles. E esse não quero ser como eles tem o peso de um sentimento negativo, você vai ser igualzinho a eles. Você vai vê-los na sua fala, você vai vê-los no seu comportamento, você vai vê-los nos resultados que você tem. Por quê? Porque ninguém faz fora de casa o que não aprendeu a fazer dentro. Quando Jesus veio, gente, ele veio para nos falar isso. Ele não é igreja, religião, embora ele esteja em todos esses ambientes, ele não é isso. Ele veio falar: sai desse lugar. Sai desse lugar. Quando que ele falou qual era o maior mandamento? Quando o fariseu questionou, o doutor da lei que entendia tudo. Então me diga, mestre, qual é o maior mandamento? E ele falou: você vai amar. Ele falou isso o tempo todo. E aí a gente acha que o nosso amor está condicionado ao quanto o outro merece o nosso amor. E aí, se o outro erra, não merece. E aí, se não merece, eu julgo, eu excluo, fico perdida, dividida. Eu posso ser uma excelente profissional, ter ali a capacidade de estar bombando. E as portas não se abrem para mim. As coisas não acontecem porque não se abrem portas com coração ingrato. É o coração grato que abre. Pelo menos é isso que eu vejo. Então, olha só. Enquanto a gente não fizer esse trabalho dentro da nossa casa, a nossa casa, quando eu falo, é aqui, ó, tá? A nossa casa é aqui. Quando eu faço esse trabalho aqui dentro, os desafios que eu tenho dentro da minha família, eles talvez possam continuar os mesmos. As pessoas vão continuar, às vezes, fazendo o que eu não gosto, aquilo que talvez me prejudicasse, mas eu sinto isso de outra maneira. Eu consigo colocar um limite entre isso aqui não é meu. Já que não é meu, eu vou respirar fundo e vou olhar para a direção do que é meu, porque eu começo a ter facilidade para identificar o que realmente é algo meu, que é minha responsabilidade, que é eu que tenho que resolver, e o que é simplesmente responsabilidade de outras pessoas. Consequência de atitudes de outras pessoas. A gente consegue começar a separar isso. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente consegue entender isso, a gente vai enxergando possibilidades que a gente não via antes. A gente vai enxergando que a gente estava desgastando, gastando energia em situações que só consumiam a nossa vida. Vocês estão escrevendo, eu não consigo ir, acompanhando o tempo todo, mas daqui a pouquinho eu leio o que vocês estão colocando aqui, tá? Eu já vejo daqui a pouquinho. Então, olha só, diante do que eu falei para vocês, o que é a missão familiar? E voltando naquela frase inicial, que a nossa missão individual só se revela, só se realiza, só se concretiza depois que nós realizarmos a nossa missão familiar, isso não significa que você vai passar uma vida em sofrimento. Isso significa que se você aqui e agora acolher quem você é e a vida que você recebeu, algo novo se apresenta para você. Não é um bicho de sete cabeças, mas é que às vezes a gente está contando a mesma historinha o tempo todo. O tempo todo a gente falando da mesma coisa, se queixando da mesma coisa, olhando para a mesma coisa e não percebe que tem um mundo disponível à nossa volta. Minha mãe não me amou, meu pai não estava perto. Chega, chega disso, chega disso. A minha mãe faleceu há 18 anos. Olha o erro que eu cometi, a gente faz essas coisas, né?
E depois que passou um tempo, naturalmente, o meu pai encontrou um novo relacionamento, uma nova companheira. Que bom, porque nós precisamos disso. É justo que isso aconteça. Mas no meu egoísmo, quando eu via o meu pai fazendo por ela o que ele não fazia pela minha mãe, aquilo me machucou demais. A gente viveu assim períodos de muita dor dentro da família, porque como assim, gente? Como assim? A minha mãe tinha que fazer tudo sozinha, minha mãe tinha que se desdobrar. Agora vem essa daí, que é como a gente faz. Essa daí chega, entre aspas, toma o lugar que a gente faz essa bagunça, toma o lugar da minha mãe, e meu pai tá fazendo o que nunca fez pela minha mãe. Levou um bom tempo para eu reconhecer o quanto eu estava errada. E o erro é meu, não é do meu pai e nem da companheira dele. E por que é meu? Porque na minha cabeça eu limitei a possibilidade do meu pai corrigir o que ele reconheceu que ele tinha errado. Então, quando a minha mãe morre, qual é a dor que ele sentiu? Eu não fiz. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. E aí, quando ele se relaciona com uma nova pessoa, ele tem a possibilidade de fazer o que ele reconheceu que ele não fez. E aí, a egoístona, que é aquela filha passada, lesada, julga, critica e traz o que para mim? Dor, sofrimento, briga, confusão. Tá errado. E a gente às vezes está olhando ainda para nossa mãe, para o nosso pai, ou para aquilo que aconteceu na nossa infância, com o olhar daquelas pessoas daquela época. Gente, aquilo passou. Eles têm a chance, para quem tem os pais vivos, eles têm a chance de serem pessoas novas, como a gente tem todos os dias a chance. Então, se hoje o seu pai e a sua mãe reconheceu e mas não tem recursos para expressar isso, não tem recursos para fazer diferente dentro deles, porque isso é uma questão de autodesenvolvimento, você tem. E você pode olhar para eles de forma diferente. Cláudia, mas eu estou aqui porque eu quero saber a minha missão, eu quero me realizar profissionalmente. Então, esse é o caminho, não tem outro. E eu falo isso com todas as letras. Não tem outro caminho. Não é sobre o curso que você vai fazer, sobre a mentoria, sobre o certificado que você vai ganhar. Não é sobre você ter 500 milhões de seguidores. Não é, nunca é sobre isso. Nunca é sobre isso. É sobre o que você tem para entregar para o mundo. O que você tem para entregar começou a ser recebido pelo que sua mãe e seu pai te deram. Toda a dor que você tem em relação a eles, você vai manifestar na sua profissão. Você vai encontrar portas fechadas, você vai encontrar chefes autoritários, você vai encontrar injustiças, e não é sobre o seu trabalho, é sobre a sua família, é sobre o que você vive dentro da sua casa. Eu me empolgo, né, gente? Olha, eu nem. Enfim, deixa eu ler aqui, olha só. Porque isso é profundo, tá? Isso é profundo. E quando eu falo para vocês, não é sobre uma teoria de um livro. Como eu falei para vocês, essa frase me chegou e eu não concordei. Eu falei, não, não é possível. Não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Eu sou indivíduo, eu quero me realizar e eu tenho que resolver o BO dos outros. Não é resolver o BO dos outros. É entender quem é você dentro da sua família e fazer o que cabe para você dentro da sua família, porque a gente não veio aqui para viver isolado. Não adianta você mudar de cidade, de país, de planeta. Você está vinculado aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós, aos seus ancestrais. Ó, a Higiene colocou. Mesmo quando uma família inteira exclui aquela pessoa do clã, a pessoa excluída precisa se sentir pertencente e reconciliar com o clã familiar, mesmo que essa pessoa estando em vida já morreu para os familiares? Olha só, se a gente depender dos outros para ter o nosso lugar, a gente está frito.
Tudo começa em nós. Alguém me excluir não significa que eu me sinta excluída. Quem determina isso somos nós, o que nós sentimos. É o que nós sentimos. Então, olha só, se eu respiro fundo, em primeiro lugar, eu sei que eu sou filha de Deus, antes de ser filha dos meus pais. Eu sei que eu sou filha de Deus. Isso já me dá uma autoridade imensa a respeito de mim mesma e da minha própria vida. Quando eu sou filha de Deus, eu sei que Ele me deu os pais que eu preciso ter. Ponto. Na hora que eu respiro fundo e eu sinto que eu não estou aqui aleatoriamente, que tem uma causa grande para eu estar aqui, que Deus me entregou esses pais, eu consigo sentir gratidão pela minha vida. Quando eu sinto gratidão pela minha vida, o que as pessoas fazem, eu entendo que é delas, não é meu. Vocês acham que na minha família todo mundo gosta do que eu faço? Eu não tô nem aí, porque eu sei o que eu vim fazer. Eu não me importo. Juro pra vocês, se tem uma coisa que hoje não chega nem a balançar os fios do meu cabelo, é a opinião de alguém. E não porque eu menosprezo as pessoas ou diminuo, mas é porque ninguém vai diminuir o que eu alcancei dentro de mim. Ninguém vai falar sobre o que eu posso ou não posso fazer no meu coração. Eu que determino isso para mim. Então, isso é conquista. A gente não nasce com isso pronto. Isso é fruto da nossa busca, do entendimento sobre nós, do entendimento sobre o que que eu tenho para entregar. O que que eu tenho para entregar para o mundo? Porque se você sente que não tem nada, então você precisa voltar para a fonte e tomar o que você recebeu, porque você recebeu. Você não está de mãos vazias, você recebeu. A vida é a grande preciosidade. E tomar a vida começa nesse movimento, então. Mesmo que as pessoas nos excluam, nos julguem, a gente pode sentir, obviamente que sim, porque pertencer é a nossa necessidade primordial. O nosso desejo de pertencer, isso é, como eu falo nas aulas, é como respirar. Nós sentimos a necessidade de pertencer, mas eu não posso condicionar o meu lugar ao que os outros fazem, ao que os outros pensam, ao que os outros sentem. Quando eu permito que isso aconteça, eu não tenho poder nenhum sobre o meu futuro, sobre o meu destino. E aí eu vou viver como? Eu vou viver no piloto automático, ou seja, fazendo e repetindo os padrões do meu sistema. Eu repito os padrões. E aí eu vivo um terror dentro de mim. Então, o que é a missão individual, então? Se a missão familiar é isso de assumirmos o nosso lugar, nos reconciliarmos aqui dentro. Eu falo reconciliar aqui dentro e bato nessa tecla, por quê? Porque talvez você não consiga fazer isso na prática ainda. Mas quando você começa a fazer dentro de você, você vai ter oportunidades para concretizar. A vida vai te trazer essas oportunidades. É impressionante, gente. É impressionante. O que que vocês acreditam que possa ser, então, a missão individual? Se ela depende daquilo que eu realizei dentro do meu sistema familiar, o que que é a missão individual? O que que será que ela é? Gratidão, Rosemary. A Rosana falou assim também, ó. Penso que a missão individual é o que você pode dar ao mundo, o que você é. É exatamente isso. E por que que então ela só se concretiza quando a gente cumpre a nossa missão dentro do nosso sistema? Porque aí a gente tomou tudo, a gente tomou a nossa vida, a gente está completa. E aí, com a grandeza do que a gente recebeu da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos ancestrais, a gente tem o que entregar. Então, a missão individual é o nosso dom a serviço do mundo, a serviço do coletivo.
É aquilo que a gente veio realizar a partir da força daquilo que a gente recebeu. Então, se eu ainda tenho questões com a minha família, eu não tenho o que entregar, gente. Eu não recebi. Eu tô pela metade. E aí eu vou fazendo as coisas. Eu vou fazendo, porque a vida é movimento, a gente não tá parada, a gente tá fazendo. Mas você não se sente satisfeita, não existe satisfação no que você faz. A satisfação vem por quê? Porque eu tenho algo aqui, eu entrego para você. E na medida que você recebe, esse fluxo de dar e receber se mantém numa constância que é daí que vem a minha satisfação. Eu estou satisfeita. Eu entrego aquilo que eu tenho. Quem tem a habilidade de cozinhar, normalmente, quem gosta, né, desse mundo da cozinha, qual é o maior prazer de quem faz a comida? Qual é o prazer de quem cozinhou ali, colocou sua alma fazendo aquela comida? Não é ver as pessoas comendo. Não é ver as pessoas se satisfazendo, se degustando, pois a gente recebeu o banquete chamado vida e a gente não degusta, a gente não saboreia esse banquete. A gente está achando que falta alguma coisa na mesa. Ou a gente está falando, ah, eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu não como carne. E aí eu tô olhando para o que falta, eu não tô olhando para o que tem que eu posso me nutrir e me abastecer. Então, a nossa missão individual pode ser uma profissão? Obviamente que sim, claro que sim. Mas ela pode ser o seu jeito de cuidar das coisas. Ela pode ser a maneira que você fala e que toca o coração das pessoas. Ela pode ser a sua palavra, ela pode ser a sua arte. Não importa o como você vai expressar. O importante é que você entregue isso para o mundo de alguma maneira. E às vezes a gente entendeu que a realização profissional é um único caminho. E aí a gente vai deixando de lado muitas coisas que nos alimentam, que nos trazem vida. E tudo aquilo que te traz vida, gente, é a sua missão individual, é onde você tem facilidade, onde você tem habilidades. E aí você pensa, ah, mas é isso eu não consigo ganhar dinheiro, então. Por quê? Porque sempre que eu me preocupo com dinheiro, ele não vai chegar. A profissão é uma maneira. Por quê? Porque quando eu realizo aqui dentro, quando eu tomo a minha vida aqui dentro, eu posso realizar para fora de mim. Eu posso entregar algo para mim. E eu faço isso então me reconciliando com as minhas origens. Eu me abasteço como uma árvore se abastece das suas raízes ali se nutrindo daquele solo, eu me abasteço das minhas origens. Pronto, eu tenho o que entregar. E qual é o início desse abastecimento? Qual é a primeira relação que nós precisamos nos abastecer? Ela, a mãe, sempre. Nosso primeiro lar, nossa primeira nutrição, a mulher que nos entregou ela por inteiro, a sua mãe te deu ela por inteiro. Você absorveu a sua mãe em 200.000%. A sua mãe te entregou tudo dela. Você já agradeceu a sua mãe hoje. Você só tá viva porque essa mulher, ela te entregou tudo. Tem gente ainda falando, minha mãe não me ama. Pelo amor de Deus, gente, você só existe porque existe essa mulher. Chega de drama, chega de. Chega! Se você quer se realizar profissionalmente, chega! Se você quer se sentir satisfeita, chega! Você precisa se reconciliar com a sua mãe. E por quê? Porque o fluxo da realização nasce da paz do seu coração. O fluxo da sua realização nasce da paz do seu coração. Enquanto você tem questões com a sua mãe, você não tem paz no coração. O Bert Hellinger disse que a paz começa no coração das mulheres. Olha a nossa tarefa nesse mundo.
Se você não está semeando essa paz, você não está no fluxo da sua vida. Se você é aquela que bota lenha na fogueira, trata de pagar esse fogo. Se você ainda fala mal, se você ainda valida o mal, se você ainda julga, você não vai se realizar, não tem como. Será que quando Jesus falou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ele estava errado? É óbvio que não, a gente que não entendeu nada ainda. E eu falo isso com tanta vontade, por quê? Porque a gente vê a dor, a gente sabe o caminho e a pessoa se recusa. E aí reclama. E por que sabe o caminho? Porque é só você fazer a experiência, você vai constatar em todas as suas células a mudança da sua vida. A sua insatisfação comunica algo que você precisa fazer e não a sua mãe. Como vocês ouvem isso? O fluxo da realização só acontece com paz no coração. Essa paz não é o mundo parar e ficar tudo bem ao meu redor. Essa paz é a certeza de que tudo tem um objetivo maior. E o objetivo sempre é que a gente aprenda a amar. Essa é a nossa tarefa. A gente precisa aprender a amar. O amor é uma atitude. Eu escolho por isso. Eu escolho olhar para o ser humano como o meu irmão, é uma pessoa como eu que se hoje está cometendo erros, fazendo coisas terríveis, é porque ele ainda não enxerga, ele ainda não acessou o que eu já acessei e consigo ver. Tem um monte de gente que não vê o que eu vejo, e tem um monte de coisa que eu não vejo que outras pessoas já veem. Isso é evolução. E por que que a gente discrimina? E por que que a gente ainda aponta? Porque a gente está perdido em quem a gente é. E a realização profissional é só mais uma consequência de tudo isso. Ela não está separada do nosso desenvolvimento íntimo. Inclusive, quando você constela uma empresa, eu falei isso ontem na aula do Fundamentos. Quando você constela uma empresa, para onde que a gente vai olhar, gente? Para o departamento de RH? Não, vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe e vai ter que se resolver. É assim que uma empresa flui. É o mesmo processo. E aí o CEO fala: que história é essa? A gente veio resolver um negócio que eu vou ter que olhar. Vai olhar. E aí você vai ver o resultado que vai chegar. E chega, e chega. Aonde quer que a gente queira chegar, o caminho é sempre voltar para casa, aqui dentro. E o primeiro passo dessa jornada é a mãe. O Bert Hellinger disse: o sucesso tem a cara da mãe, o rosto da mãe, a face da mãe. Assim como eu vejo a minha mãe, eu vou manifestar o meu sucesso. Se eu vejo a minha mãe abundante, feliz e alegre, é isso que eu vou viver. Agora, se eu vejo a minha mãe com falta, escassez, pequena, frágil, incapaz, é isso que eu vou acessar. É proporcional. Mas você só vai poder ser você depois de aceitar que ela é a sua mãe. Alexandra, quando a gente se relaciona, quando a gente constrói a nossa família, a gente forma um segundo sistema. E esse segundo sistema, ele passa a ter prioridade. Ou seja, ele também impacta totalmente naquilo que a gente vai viver. Inclusive, o que eu observei justamente na minha vida é isso. Aquilo que eu consegui curar no meu relacionamento é a porta que se abriu. Então, o sistema familiar é o de origem, é o segundo sistema, que é a família que a gente constrói, inclusive que passa a ter mais força a partir do momento que a gente cuida dessa família. Força no sentido de aquilo nos impacta profundamente. Por quê?
Por quê? Porque é onde nós vamos entregar o que recebemos. Então, exige de nós uma dedicação profunda. Quando nos relacionamos, nós passamos a colocar tudo o que recebemos nesse núcleo. E é por isso que continua o impacto e por isso a necessidade de pacificar o que aconteceu. Então a gente começa pela mãe, mas quando a gente fez a lição de casa, tá aqui minha mãe, meu pai, eu tô grata, qual é o próximo passo? Relacionamento, filhos e assim sucessivamente. Só que quando a gente está em paz com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente consegue lidar de outro patamar, de outro nível, a gente consegue lidar com o casamento, com os filhos. É facilitada a solução para nós. Por quê? Porque a gente já tem uma conquista muito grande, que é o nosso pai, a nossa mãe, nossos pilares. A nossa estrutura, ela tá sólida. A gente não tá na areia balançando, qualquer ventinho vai nos derrubar, não. Com pai e mãe no coração, eu tô com a estrutura sólida. Eu tenho base. Aquilo que acontecer, eu vou ter mais capacidade de lidar, mais facilidade para lidar. Ah, então não vai doer? Vai doer, mas a gente não vai lá no fundo do poço. A gente vai conseguir sair daquela dor com mais naturalidade, vai evitar provocar mais sofrimento de uma dor que podia virar uma tragédia. Então, a paz, ela é o indicativo maior de que estamos no caminho certo, gente. Quando a gente sente paz, a paz indica que o caminho certo indica que estamos no nosso lugar. E fazer algo do nosso lugar nos traz paz, mesmo que não seja algo tranquilo. Separe paz de tranquilidade, são coisas diferentes. Então, às vezes, a gente acha que paz é estar tudo à nossa volta tranquilo, tudo calmo. Isso não vai existir, porque o mundo, o mundo não tem isso ainda para nos entregar. Aí fora tá um turbilhão. Mas lembrem-se, onde está o meu coração, lá está o meu tesouro. Se eu estou em paz no meu coração, eu vejo o mundo desse lugar de paz e não do que as pessoas querem que eu veja, e nem do que a TV quer que eu acredite. Eu nem vejo. Aqui na minha casa eu nem ligo televisão. Deus me livre e guarde. Eu não quero entrar na energia que eles querem que eu entre. Vocês já perceberam que energia vocês entram de ouvir as notícias? Você acredita naquilo. Você atrai aquilo e você vibra naquilo. Eu escolho o que vai entrar em mim pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, e aí eu determino o que que eu tenho para entregar para o mundo, tá? Então, quando a gente, mesmo numa situação que a gente se sentiu excluída, que sentiu a dor, eu sou capaz de dar lugar ao que aconteceu. Dar lugar, gente, é lidar com realidade. Aconteceu, eu não tenho o poder de mudar, isso é fato. Se eu não tenho o poder de mudar, qual é o meu único papel? Eu reconheço. Eu reconheço que foi assim. Eu dou um lugar para isso. Eu não tenho o poder de mudar isso, mas eu tenho o poder de mudar como eu quero me sentir. E eu não quero me sentir com ressentimentos, com mágoa, cobrando, rancorosa. Não quero. Se eu não quero isso, então o que que eu vou pôr no lugar disso? Eu vou agradecer. Eu vou olhar e falar: nossa, mas foi tão bom tudo que nós vivemos. Eu escolho ficar com tudo de bom que nós vivemos. E aí a minha energia vai para esse lugar. Assim como tem filhos que estão presos na mãe que pensou: vou abortar você. Mas você nasceu e você se esqueceu disso. E você está preso na ideia de que a mãe ia abortar porque ela estava com medo. A mãe não abortou. Olha o que a gente faz. A gente faz escolhas que nos levam para isso que a gente está vivendo. Então, o que você vive hoje é resultado do que você faz com a sua própria vida. Mas, Cláudia, e a história que a gente carrega? Então, você carrega, você não precisa repetir.
Ela vive em você, você não precisa fazer igual. Você aceita. Isso vive em mim e a partir de agora é fonte de força e não de reclamação. É fonte de força. Eu pego aquilo que minha mãe não conseguiu fazer, olho e falo: mãe, aquilo que você não conseguiu eu faço com amor. Mãe, aquilo que você não deu conta, eu sinto muito, mas eu respeito. Agora eu escolho dar conta disso do meu jeito, da minha forma. Pai, se você não foi capaz de prover a nossa família, se algo nos faltou, eu te agradeço pelo que você me deu e não pelo que faltou. Eu começo a colocar olhar no que eu tenho e a gente tem. Se você pegar um papel e uma caneta agora e começar a listar o que você tem, você vai se surpreender. Só que você tem que deixar essa lista bem na sua cara para todos os dias você ver. Porque é natural a gente olhar para aquilo que nos falta. Quando o meu olhar tá para aquilo que nos falta, eu sinto o quê? O que que eu sinto? É gostoso? Só que se o meu olhar tá o tempo todo para aquilo, o que que acontece? Aquilo cresce, vira um monstro e parece que eu não vou dar conta. Coloca o olhar no que você tem. Eu já falei aqui, o meu filho fala pra gente que a gente é rico, gente, a gente tem uma vida simples. A minha casa é uma casa simples, eu ando de chinelo o dia todo. A gente tem uma vida simples. Mas no coração do meu filho nós somos ricos. Por quê? Se o nosso carro está precisando ser trocado, se a nossa garagem não é coberta ainda, por que que ele entende que a gente é rico? Porque o nosso coração está naquilo que a gente tem para agradecer. E nós temos. E nós temos. Houve um tempo que eu tinha vergonha de deixar os amiguinhos dele virem aqui, porque vive tudo em casarões, mansão. E aí eu falei, mas eu tenho talvez algo que eles não tenham. E é isso que acontece, as pessoas adoram vir aqui. Mesmo que às vezes tem que sentar no chão ali, porque não cabe todo mundo. Por quê? Porque se eu sei o que eu tenho para entregar. E aí eu não me iludo mais, me enganando que o que eu tenho tá fora, que o que eu tenho é o que as pessoas veem. Não, o que eu tenho talvez nunca ninguém veja, mas eu entrego, e eu entrego em plenitude. E eu gosto de entregar generosamente. Vocês acham que eu tô aqui com vocês por quê? Que eu quero vender curso, vivência? Por que que eu tô falando com vocês aqui? O que vocês acham que eu sinto quando eu tô aqui, gente? Isso é grandioso para mim. Eu poder trazer algo que possa iluminar o seu coração, isso não tem preço. E aí, uma agência de marketing pode falar, Cláudia, você não pode fazer isso. Você precisa pagar suas contas. Aí eu falei, eu posso. Eu posso. Porque o que eu recebo não tem preço. Só que você não bota numa planilha. Eu nunca consigo apresentar os meus resultados em números. Mas o que importa é isso, se eu sei quem eu sou e aonde eu quero chegar? Não importa se é 6 dígitos, 7 dígitos. Importa em uma determinada parte, a gente não pode negar. Mas o que move, ah, não. Isso eu posso falar para vocês com propriedade. Se você for capaz de responder essa pergunta, o que você faz, você faria sem cobrar? Você faria sem receber? É porque você está no caminho. Em 2022, eu estava dando aula presencial, online,
Eu fiquei sem receber por um ano, mas eu não larguei a turma. Eu trabalhava dentro de uma empresa. Eu falei, eu não vou deixar, eu não vou deixar a turma. Eu jamais deixaria, porque a empresa não estava me pagando. Pois eu levei aquela turma até o final, até o encontro presencial em maio de 2022, sem receber. Eu recebi o ano passado o que eles me deviam, mas eu entreguei tudo o que eu tinha para entregar, porque isso é sobre a nossa missão. Como eu paguei as contas, sabe Deus? Eu não sei, porque ele vai providenciando, ele vai fazendo a mágica dele. Quando a gente está no nosso caminho, ele vai fazendo a mágica dele. E eu falo todos os dias aqui para o Daniel, vocês já viram falando, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer, porque eu tenho conta para pagar. É isso que a gente precisa entender, são coisas que precisam andar em sintonia com a nossa alma. Fez sentido para vocês? Pessoal, eu agradeço pela disponibilidade, eu agradeço por ouvirem, né, com o coração. Eu agradeço por estarem aqui. Cris, quer falar, Cris, antes da gente encerrar? Não? Tá bom. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira com surpresas para você, que você se surpreenda com esse amor que existe no seu coração. E se faz sentido para você, ouve aquela música que estava tocando aqui no início, Terra Seca. Eu choro ouvindo essa música, gente. Talvez você também possa deixar ser tocada por essa música, porque o nosso coração anseia encontrar esse amor, como a terra seca anseia pela chuva. É Ele que nos salva. Isso aqui é só um caminho, mas o que nos conecta ao amor é essa grandeza, é tudo por Ele, para Ele. Um beijo grande para vocês, hein? Fiquem com Deus.